Você vai entender muitos conceitos que vai fazer sentido para você. E aí, dependendo do paciente específico, você vai puxar esse faz sentido agora. Isso é importante. Uma ROF séria, sempre com embasamento científico. Então eu considero o Marcelo um profissional incrível. Na verdade, meio que afirmou já o que eu pensava, né? E agora me deu muito mais segurança para seguir. Quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele faz o melhor. Acho que o curso consegue tratar tanto aquele profissional que já está há muito tempo no mercado, e eu que estou entrando agora, assim, mas estou pegando as coisas. Fala turma, tudo bem? Vamos lá, mais uma live e hoje eu vou atender 2 pacientes e vou fazer 2 procedimentos bem distintos, diferentes. Inclusive um é o lábio, eu já fiz aqui em outras lives, evidente, preenchimento labial, mas hoje eu vou dar um enfoque um pouco diferente. Essas semanas agora eu acabei de realizar junto com os meus parceiros, o Team Brasil aí, que junto com o Cotofana a gente faz várias pesquisas clínicas, a gente finalizou a estatística de um trabalho no lábio muito interessante. Então eu vou usar esses dados científicos que dentro desse grupo de paciente nós aferimos para direcionar essa minha abordagem que eu vou fazer hoje. Esse trabalho ele foi submetido ao comitê de ética, nós injetamos em todos os pacientes, uma equipe da Facial Academy, o Wagner Basségio, fez uma das injeções e o pessoal da Let's, o Vitor Rogério e o Wagner Lora fizeram ali. Wagner Lora, confundi. O Vitor Lora, ele pode confundir, que eu converso com ele todo dia, não tem problema. E o Vitor, o Lora, fez a injeção da outra parte dos pacientes. Um estudo clínico, ele envolve um esforço muito grande de várias pessoas. A gente pensa que dá conta de fazer tudo sozinho, mas não. Nós precisamos de uma pessoa para analisar todos esses dados e a Pietra analisou todos esses dados. Eu ajudo muito na seleção ali dos pacientes, no desenvolvimento do projeto, na escrita, junto com a Gabi também, do doutorado. Então é um monte de gente e aí no fim das contas a gente manda isso para o Sebastian, ele ajuda nós, ele envia o protocolo do projeto inicialmente, então ali é uma equipe bem grande e isso faz com que a gente tenha resultados bem importantes. Depois dessa paciente eu vou atender uma outra, aonde eu vou executar uma técnica que é um pouco antiga. Eu vou injetar um ácido hialurônico flexível, mas um pouco firme, vou usar o Define em rugas de acordeon, uma abordagem mais superficial. Não dá para fazer em todos os pacientes, mas essa tem uma indicação bem apropriada para a técnica e eu vou mostrar para vocês. Essa técnica é publicada, é bem antiga, mas é interessante que em alguns pacientes dá para a gente encaixar sem nenhum tipo de problema. O estudo que a gente fez, que eu vou aplicar agora no paciente, nós comparamos basicamente um grupo de pacientes com cânula, com uma abordagem não respeitando os compartimentos labiais, e um grupo com agulha, onde nós respeitávamos o compartimento labial, utilizando um produto mais firme, um produto com uma resistência um pouco maior, que é direcionado para o lábio. Não vou contar para vocês o produto, porque quando a gente publicar, aí vocês ficam sabendo. Não foi o Restylane Kiss, tá? O Restylane Kiss tem uma abordagem, um produto que acompanha o movimento, é um pouco mais flexível. O que a gente teve de resultado? Uma diferença estatística significativa, favorável ao grupo de agulha, ao grupo que respeita os compartimentos labiais. Então, quando nós realizamos a abordagem perpendicular, respeitando os compartimentos, o Wagner Basségio que fez essas injeções, nós tivemos um volume com 90 dias, com 30 dias mais
favorável do que o grupo que foi feito pelo LoRa, onde as injeções foram feitas não respeitando os compartimentos. O que eu vou fazer hoje na minha paciente? Eu vou fazer uma abordagem diferente, mas utilizando a plausibilidade desse resultado que nós tivemos. Eu vou fazer uma entrada no lábio superior, eu vou utilizar um produto mais flexível, vou usar o Define, porque ela quer uma boca um pouco mais robusta, mas ao invés de realizar uma retroinjeção, eu vou soltar o meu produto em bolos. Então eu vou deixar um bolus dentro do primeiro compartimento, um bolus dentro do segundo compartimento e um bolus dentro do último compartimento. No lábio inferior, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou entrar também horizontal, teoricamente não respeitando os compartimentos, mas deixando o produto em bolos, não em retroinjeção. É lógico que o meu resultado de um paciente, eu não posso generalizar e falar assim, isso funciona ou não funciona. Não dá pra gente fazer isso. Mas a nossa ideia é que, principalmente em pacientes que já foram submetidos a preenchimento labial, esse compartimento provavelmente já foi de alguma maneira rompida, então eu vou favorecer ali a colocação de bolos. Poderia fazer com agulha também, enfim, não tem nenhum tipo de problema. Lembrando sempre que com agulha eu vou utilizar ali sempre um pouco mais superficial e com cânula também. Lembrando que a vascularização está sempre em plano mais profundo ali próximo aos dentes, tá? Abaixo do músculo orbicular. Fechou? Os resultados são bem interessantes, a gente sempre busca fazer pesquisa clínica, pesquisa que você vai utilizar na sua prática normal. Isso, o paper a gente está escrevendo ainda, mas os insights são bem interessantes que a gente pode futuramente entender que alguns produtos são suscetíveis para várias técnicas, outros produtos são suscetíveis apenas para técnicas específicas. Isso a gente vai ter a resposta mais à frente. Beleza? É a ciência junto com a prática clínica. É isso que eu bato sempre aqui. Sempre é importante a gente enfatizar isso. Fechou? Um segundinho, eu vou posicionar o paciente e a gente já volta com as injeções. Vamos lá, pessoal. Então, lembrando, vou repetir o que eu disse para vocês sobre a nossa publicação, o nosso estudo que vai ser publicado, aliás. Então, um grupo a gente fez a entrada lateral. Então, essa entrada lateral não respeita os compartimentos com cânula. E outro grupo a gente fez a entrada vertical com agulha, respeitando os compartimentos. Então, eu tive uma melhora, tive mais volume com a agulha entrando, respeitando ali os compartimentos. A gente não sabe ainda se foi por causa do dispositivo ou foi por causa da técnica de injeção, mas a gente sugere que foi pela técnica de injeção. Então hoje eu vou mudar, eu vou não respeitar, só que eu vou deixar bolos na minha paciente. Ela tem o pilar do filtro bem definido, eu não vou fazer absolutamente nada, vou fazer 2 pontos de anestesia e ela tem um contorninho legalzinho até, eu vou deixar um pouco no contorno, porque foi o que ela me solicitou até. Então 0,1 no contorno, 0,1 no contorno, e vou deixar os bolos no lábio superior e também os bolos no lábio inferior. Então vamos lá. Vou anestesiar só a região lateral. Lembrando que quem fez o anual do Play faz 1 ano, que foi exatamente o lançamento do Play, vai vencer agora. E vão ter novas aulas. Então vocês precisam renovar. Então para vocês renovarem, hoje, eu vou fazer uma condição especial. Eu vou deixar o link logo depois da aula. E vocês vão poder renovar o anual sem acréscimo de preço, com desconto. 897. Então eu vou deixar o link para vocês. Só que eu vou deixar a renovação só durante 24 horas. E aí você que já tem o plano anual vai poder renovar
novamente por 1 ano por 897. Só 24 horas, hein? Quem tem o mensal, Marcelo, pode trocar pelo anual. Ó, sopraram aqui. Quem tem o mensal pode trocar pelo anual. Então, fiz a minha anestesia, faço o pertuito. Lembrando, eu sempre falo isso. Posição da sua seringa tem que ser exatamente a mesma posição do que você quer fazer com a sua cânula. Vira um pouquinho para cá. Não adianta eu quero colocar a minha cânula assim, eu fico com a minha seringa assim. Eu vou forçar muito esse tecido, tá bom? Então deixa eu limpar para ficar bem bonitinho. Então, boa, limpei. Vou fazer primeiro o contorno. Abre um pouquinho, abre mais um pouquinho. Então o contorno, ele vai, ó, minha cânula aparecendo. Então ele vai bem superficial. Chegou. E aí eu vou pinçar bem. Vira um pouquinho pra lá. Isso. Vou pinçar bem. Essa câmera lateral tá bem legal. E vou de 0,1. Aí aqui com a mesma entrada, eu vou agora no vermelho do lábio. E aqui eu vou fazer diferente. Eu sempre, quando eu faço essa entrada, eu faço a retroinjeção. Aqui eu não vou fazer retroinjeção. Eu tenho 0,25 para cada lado. Então, como eu já fiz um, então eu vou ter que jogar meio em cada bolos. Então tá aqui a minha cânula, vou jogar meio dentro do primeiro compartimento. Vou recuar, vou jogar mais meio dentro do segundo. E vou recuar e vou jogar mais meio dentro do terceiro. Pronto, já fiz. Vou girar para o meu inferior. Esse movimento é importante, ó. Esse, ó. Vou puxar. Quando eu faço... Opa, saiu aqui. Deixa eu limpar aqui de novo. Não gosto de nada sujo. Pronto. Então, esse movimento é importante. Ó. Vou girar minha cânula e vou puxar o lábio para trás. Isso gera uma resistência que fica mais fácil de eu avançar com a minha cânula. Ah, não tá indo. Então, você está na posição que não está correta. Volta um pouquinho. Tem que entrar com mais suavidade. Chegou. Então agora eu vou soltar os bolos com cânula. Então vou deixar um bolos. Aqui eu vou deixar um bolos de 0,1. Vou recuar. Vou deixar outro bolos. E o último eu não faço bolos porque é bem rasinho. Então às vezes eu faço uma mini retroinjeção. Pronto. Ah, o que você faz de anestesia? Eu fiz de anestesia o que eu mostrei pra vocês, tá bom? Ah, Germânia, no meu paciente da vida real não é assim. Fecha um pouquinho. No meu é, tá? Então, eu passei um anestésico tópico nela antes, 5 minutinhos antes, só naquele momento que eu fiquei falando com vocês, tá? Vira um pouquinho pra cá. Só isso que eu fiz de tópico. E eu vejo que quando você entra com facilidade, quando você tem um pouco mais de destreza, você facilita demais, você melhora muito a sensação do paciente. Ah, mas eu não consigo, tem que treinar. Evidente que com agulha é bem pior. Então eu faço esse ponto de anestesia apenas. Então, eu anestesiei. Faço como se fosse uma papulazinha. Vamos ver se já parou de sangrar aqui desse lado. E vamos pro outro. Então, lembrando que eu fiz primeiro o contorno. Depois eu fiz o volume. Vira bem pra mim, ótimo. Abre um pouquinho. Beleza. Faço o meu pertuito.
Vou bem superficial. Vocês conseguem ver a cânula. Chegou. O paciente às vezes sente um pouquinho, mas já chegou. Vou trocar minha mão. Vou pinçar bem. Para fazer o contorno tem que pinçar bem. E aí vou recuando. E agora vou no volume. E aqui vou deixar os bolos. Então, 0,05, 0,05 e 0,05. Deixa eu virar aqui. Vou girar agora. Vou bem superficial. Aliás, só estiquei para conseguir entrar. Chegou. E aí vou soltar novamente os meus bolos. Então, um bolozinhos. O outro. E lembrando que a última, eu vou fazer uma mini retro. Pronto. Então, dessa maneira, eu fiz uma abordagem com cânula e respeitei, teoricamente, né, os compartimentos. Como ela já fez preenchimento labial em outras vezes, nesse trabalho que eu contei para vocês, os pacientes nunca tinham feito preenchimento labial. Foram pacientes de primeira vez. Eu sempre termino o procedimento e eu confiro. Então eu não fico apertando. Então eu venho aqui e confiro. Tem algum bólus bem evidente? Ah, não tem? Não tem. Eu peço para o paciente ir embora. Lembra do 897, não vão esquecer. E no próximo paciente eu vou contar outra coisa para vocês. Outra novidade. Tudo bem? Tudo bem. Bora, 5 minutinhos para trocar o paciente. Bom, turma, vamos lá, vamos continuar a nossa live. Então eu terminei, fiz o lábio da paciente anterior. Lembra que eu falei que tinha uma super surpresa para essa segunda parte, mas já já eu conto para vocês. Eu iria fazer nessa paciente, como eu disse anteriormente, apenas as ruguinhas do acordeon com agulha bem superficial. Eu ia utilizar o Restylane Define, mas a paciente chegou, já quer fazer o lábio, já quer fazer essa parte do terço médio. Eu já fiz o terço médio dessa paciente, já fiz o sculptor, melhorou bem a região da olheira, mas ainda precisa de um pouco mais, então eu que sugeri fazer a região do terço médio e ela que sugeriu fazer a boca, não tem problema nenhum, então a gente vai ter mais procedimento aqui durante a live. Eu vou fazer primeiro o lábio, o preenchedor tem anestésico, vou anestesiar para fazer o lábio, mas o preenchedor tem anestésico e eu já consigo ali melhorar principalmente a região da lateral, a região da ruguinha do acordeon, que é difícil de anestesiar. Então nessa região eu vou fazer um pequeno pertuito, vou usar o mesmo pertuito do lábio, vou entrar com uma cânula menor e vou fazer algumas retroinjeções para ficar mais confortável para eu poder fazer as várias retroinjeções com agulha que eu vou mostrar para vocês. É importante marcar a área onde eu vou executar esse procedimento antes, porque senão depois você vai anestesiar e acaba se perdendo. Então faça a marcação antes. Beleza? Então vamos lá. Pode já focar aqui no paciente. Então vira um pouquinho. Dá um sorriso. Solta um pouquinho. Essa região aqui, ó. Dá de novo um sorriso.
solta. Dá de novo um sorriso. Aí solta. Dá de novo um sorriso. Isso. Então, essa região, de novo. Então, eu vou colocar várias retroinjeções. Solta um pouquinho. Então, eu vou colocar várias retroinjeções nessa posição aqui, ó. Várias. Que eu vou levemente travar. E eu posso melhorar bem toda esse movimento da paciente. Eu não posso usar um preenchedor muito duro, senão vai travar demais. Eu também não posso usar um muito molinho. Vira pra cá, dá de novo, sorriso. Isso, solta, volta. De novo, solta. Aí pode soltar. Sorri. Solta. Ela está se vendo na câmera. Se ela não tivesse, eu ia pedir para o espelho e mostraria para ela. É exatamente aí? É importante, porque às vezes você está olhando uma coisa e o paciente às vezes puxa um outro local. Então é legal você mostrar para ela, é aqui, é esse local? Eu até vou fazer um pouquinho mais. Até ficar um pouco. Deixa eu ver. Solta. Isso aí. Mais próxima à boca, né? Eu vou passar um pouco além e um pouco aquém. Então a gente tem que tomar só cuidado para não colocar assim muito produto no mesmo local. Então tem que fazer várias retroinjeções. Então ela quer um lábio bem light, então eu vou fazer um perituito aqui, diferente do outro caso que eu deixei bolas, eu vou deixar retroinjeção mesmo. Ela quer um lábio mais tranquilo, não quer bocão, então vai ser mais simples. E nessa região, já fiz a região do rosto dela, depois eu vou marcar, mas eu vou fazer um pouco abaixo da olheira, vou colocar um pouquinho de produto para estruturar essa região que está bem consumida, faz muito esporte, aí fica assim mesmo. Então bem, vou calçar minha luva. Qual que é a surpresa? Que dia que é o curso mesmo? Esqueci a data. Qual que é? 13, 14 e 15. A gente vai ter a segunda edição do curso de anatomia em cadáver fresco em Portugal. Ano passado a gente fez no Porto. Esse ano a gente vai fazer em Lisboa. Vai ser dia 13, 14 e 15 de setembro. E hoje, quem adquirir vai ter uma condição bem especial e vai ganhar também o curso online. Um ano de curso online? É muita coisa? Não, um ano de curso online. Ó, que oferta top. Um ano de curso online para quem fizer a inscrição do curso de espécimes. Lembrando que o curso com a Bel é em outubro, mas esse não tem mais vaga. Então, o próximo de espécimes é esse, em setembro. Vamos lá? Depois eu falo mais, pessoal. Se tiverem dúvidas sobre o curso, a gente vai conversando. Então, lembra, exatamente igual a outra paciente. Então, uma picadinha. Bem pouquinho. Então, eu faço como se fosse uma pápula. Então, bem, fiz a minha anestesia. Lembrando o caso anterior, a paciente queria mais volume, então a gente fez totalmente diferente. Eu deixei o bolus, fiz com o Define aqui. Eu estou fazendo com o Refine, vai ser mais leve. Levanta um pouquinho, abre um pouquinho a boca. Aí. Então eu vou fazer só o pertuito. Bem pouquinho. E já vou posicionar minha cânula. Então aqui eu não quero bocão. Eu quero dar mais saúde pro lábio. Pode abrir um pouquinho. Quero deixar mais saudável. Vira um pouquinho para lá, aí abre um pouquinho. Então eu estico bem o lábio. E eu vou bem devagarzinho. Cheguei. Pronto. Geralmente o paciente tem sensibilidade até esse momento. Depois já fica mais light. Então eu pincei e vou fazer a minha retroinjeção. Bem devagarzinho. Então eu vou colocar 0,25 aqui. Vou
com o mesmo pertuito, vou fingir que vou sair, vou para baixo. Então tem que passar com tranquilidade. Geralmente esse primeiro ponto tem uma leve resistência. Então chegou lá, girou a mão, de novo pensou. E mais 0,25, bem devagarzinho. Então lembra, aqui eu não estou respeitando os compartimentos, como eu falei para vocês, foi exatamente essa técnica que nós efetuamos em um dos grupos de pacientes do estudo. Pronto. Então esse lado já está feito. Então é interessante porque, puxa, Giovanni, então só porque o grupo não deu resultado, deu um resultado menor que a agulha, então você não vai fazer nunca mais? Não, lógico que não. Depende do meu objetivo. Então se eu quero um lábio mais natural, se eu quero menos volume, vira um pouquinho para mim, eu vou fazer desse jeito. Mais uma picadinha. Marcelo, fora o dispositivo utilizado para fazer o preenchimento, o que você considera mais importante para garantir esse resultado natural? Nossa, que pergunta bem elaborada, hein? É porque foi a Fernanda Lima que fez, ela não está aqui me acompanhando hoje. Prof também. Bom, eu acho que o principal quando você vai fazer o lábio, abre um pouquinho. Primeira coisa, é você se desprender dos seus conceitos, do seu ego e escutar o paciente. Porque às vezes a gente quer fazer a técnica que nós aprendemos no congresso tal, com a aula tal, com o fulano tal, e muitas vezes a gente não escuta o paciente. Então eu poderia simplesmente, entrou, beleza, eu poderia querer, vira um pouquinho para mim, Dani, é isso aí. Poderia aprender uma super técnica e querer aplicar nela, mas a primeira coisa que ela falou quando ela chegou foi que ela queria um resultado mais leve, não queria ficar com bocão, ela vai trabalhar à tarde normalmente, então a gente tem que respeitar o paciente. E quando você tem uma técnica só, não tem como você fazer isso, você só faz de um jeito, não tem como você fazer. Tirando essa parte que é essencial, uma coisa que hoje eu faço muito, eu não deixo, eu vou mostrar para vocês exatamente agora nessa injeção. Eu não deixo o produto até o final. Ainda mais com um produto bem flexível como o Refine, ou como o Kiss, por exemplo. Porque ele vai ter um escoamento e eu não quero que ele fique na parte branca do lábio. Então eu acredito que fazendo dessa maneira, a gente vai garantir um resultado mais natural ainda. Em algum caso em específico, você estenderia essa injeção até a região da comissura? Eu estendia muito, né? Eu sempre estendia, para falar bem a verdade. Até depois que eu... Fecha um pouquinho. Depois que eu fiz o curso em Portugal, a Bel foi dar aula lá e ela falou isso e eu achei muito interessante. Eu comecei a observar que realmente, dependendo do produto, seria muito interessante a gente não estender. Mas eu já estendi muito e deu certo também. Eu hoje, por incrível que pareça, por mais que os meus trabalhos são mais voltados com toxina, bioestimulador, mas coincidentemente todos os trabalhos que eu estou fazendo clínico, a maioria é de lábio. Então a gente publicou um agora, tem um que vai ser publicado, e eu venho observando que tem tanta técnica, mas eu não sei realmente se técnicas diferentes vão dar resultados muito distintos nos pacientes. Eu acho que depende muito da habilidade de quem está injetando. Então, por exemplo, se você tem habilidade com o estilo de injeção, quando você faz um outro estilo, é muito provável, pode abrir um pouquinho, vira bem para lá, é muito provável que, vou dar um exemplo, né? Você faz o lábio de um jeito, eu faço de outro. Vamos supor que eu vou começar a fazer o lábio do seu jeito. Pode ser que eu não consiga ter bons resultados, porque eu não sei fazer. E para mim ainda é difícil fazer. Então eu não tenho habilidade. Então foquem numa maneira de fazer
e treinem essa maneira para você gerar no paciente mais conforto e ter mais resultado. Não sei se eu fui claro, mas acho que eu respondi, né? Eu acho que muitas vezes a sua maneira de fazer o lábio vai ser bem melhor do que a minha maneira, porque você já está acostumado a fazer do seu jeito. Aqui, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu entrei com o mesmo pertuito e estou jogando anestésico com a cânula 25. Por quê? Porque eu vou fazer várias retroinjeções aqui. Tudo bem, Nani? Uhum. E ela, antes da gente fazer, ela falou pra mim assim, vai fazer o enfermetário, né? Eu falei, vamos fazer. E fiz o lábio, foi até que tudo bem, ou não? Foi até que... Não, pode falar a verdade. Não senti nada. Porque quando você tem uma entrada única, você consegue fazer isso de uma maneira mais fácil, é bem confortável para os pacientes mesmo. Então, eu só fiz essas 2 anestésicas e passei uma pomada no paciente. Eu já fiz muito lábio onde eu anestesiava tudo. E hoje, claro, se ela estiver sentindo, eu ia anestesiar. Mas como foi tranquilo, então melhor. Então vamos lá agora. Agora eu vou fazer as retroinjeções. Então vira bem pra cá. Então eu vou entrando, vou esticar bem devagarzinho e vou bem superficial. Eu vou fazendo retroinjeção. É muito mais duro. Posso com a mesma, no mesmo orifíciozinho, posso até fazer mais de uma. Então eu fiz uma. Aqui eu tenho que fazer várias vezes. Ah, Germane, você não está aspirando. Lógico que não, porque eu estou injetando uma microinjeção com uma velocidade bem pequena, muito superficial. Não tem problema nenhum. Então eu vou bem superficialzinho e vou retroinjetando. Tudo bem? É muito desconfortável fazer isso aqui sem anestesia. Então tem que anestesiar. Como? Acabei de mostrar para vocês. Então eu vou retroinjetando. Quem está acostumado a injetar agulha sempre, na hora que vai apertar aqui é duro, pessoal. E outra coisa, às vezes, já aconteceu comigo, eu usei a agulha do Kiss, que eu abri o Kiss e o Define, usei a agulha do Kiss para injetar o Define. Não é bom, porque você é muito duro e aí você não consegue soltar o produto da maneira adequada. Eu vou até conferir se eu tô com a agulha certa. Tô. Deixa eu limpar aqui. Geralmente, como vem 2 agulhinhas, eu tenho várias guardadas, e vocês também devem ter de produto, então eu troco a agulha e vou usando agulhas novas. Porque a agulha nova é muito mais confortável para o paciente. Então eu já coloquei uma outra agulhinha. Então continuo, estico. E no caso de utilizar uma outra marca de ácido hialurônico, qual é a principal característica reológica que a gente tem que pensar para essa região específica? Pensando ali na questão da movimentação, da naturalidade também das expressões. Aqui o Define seria o limite, vamos dizer assim. Eu já estou usando um produto que não é tão molinho. É um produto mais firme. Mas eu também não posso usar... Talvez o Refine seria uma opção. Pensando em outra marca, outras marcas, o Belotera Intense, tudo bem. Acho que seria uma opção bem interessante. O Volbella ou o Vollift talvez seria mais interessante aqui. Porque você precisa de um produto que não pode ser um produto muito duro. Então eu fiz meio. O que eu vou fazer agora? Aliás, eu vou fazer isso no fim, tá? Eu vou aqui por dentro e vou fazer uma massagem, tá? Vira lá. Vou anestesiar. Vira bastante. Vamos ver se o perturbador... Ah, pode abrir? Vamos ver se o perturbador já tá aberto ainda. Então tá aberto. Então eu vou com a minha cânula. Ah, não podia ter feito assim a injeção? Até podia, pessoal. Mas eu não vou conseguir com a cânula realizar o procedimento
tão superficial como eu estou fazendo com a minha agulhinha. Então eu não vou ter condição de colocar bem superficial com a agulha. Então é bem pouco de anestesia. E aqui é a mesma coisa. Vou esticar. E retroinjeção. Faz-se necessário fazer travas na vertical ou somente na horizontal mesmo? Muita gente durante muitos anos exatamente realizou essas travas no sulco nasolabial. Então eu já ensinei muitos colegas a sulco nasolabial com agulha, que eu não recomendo de jeito nenhum com cânula, e finalizar o sulco nasolabial com as travas, exatamente como eu estou fazendo aqui. Não sei o quanto isso é bom ou ruim, tá? Eu não estou no sulco nasolabial aqui, tá? Estaria sendo leviano falar para vocês, é bom, não é bom. Não sei se faz a real diferença. Aqui eu estou simplesmente fazendo dessa maneira, porque eu penso, eu tenho uma ruga fina, eu tenho uma ruga que é no movimento, ela faz quando faz o movimento. Até eu brinquei, ela falou, como é que resolve essa ruga? Eu falei, só não ri mais. Não dá, né? Ela é alegre, ela quer dar risada. Então, não tem jeito. Então, eu preciso pensar. Eu tenho uma ruga fina que está nessa direção. Posso fazer na direção vertical? Posso. Não tem o certo ou errado. Eu preciso só colocar produto nesse local que mantenha o movimento. Então, precisa ser um produto flexível, porque eu tenho uma área dinâmica. E eu preciso de um produto mais superficial, porque eu tenho uma ruga mais fina. Simples assim. Então, essa é a ideia de fazer horizontal. Agora, puxa, dá para fazer vertical? Dá para fazer também. Dá para fazer com rechilane aqui também. Eu acho que o Define é melhor. Ele é mais flexível, ele vai hidratar muito mais do que o rechilane. E aí essa hidratação vai ser muito benéfica. Poderia ser feito na mesma sessão fio de PDO? Não sei se eu faria tudo junto. O fio de PDO nessa sessão com o ácido hialurônico, não sei se eu faria não. Mas, talvez colocar o ácido hialurônico e depois o fio. Se eu fosse fazer na mesma sessão, eu faria primeiro o ácido hialurônico e depois faria o fio, provavelmente. Mas eu acho que poderia fazer em sessões distintas, eu acho que é melhor. E aí, para finalizar, vou marcar aqui bonitinho. Eu já fiz exatamente esse procedimento nela, exatamente a mesma coisa. Então não vou fazer no sulco, não vou fazer aqui, ó, no gordinho. Vou pegar um pouquinho mais de anestésico. O caso dela da primeira vez está lá no Instagram, ficou bem legal, melhorou bem a olheira. Mas enfim, o paciente tem que ir fazendo. Aqui, como eu já anestesiei, o que eu vou fazer? Eu só vou complementar um pouquinho exatamente onde eu acabei de colocar o produto. Então eu vou otimizando as áreas de anestesia. Eu nem vou anestesiar agora. Vira um pouquinho. E é importante também falar para o paciente que esse procedimento que a gente fez, essas ruguinhas com agulha, não é um procedimento, vai ficar 100% agora. Não, porque você fez com agulha, várias injeçõezinhas. Levanta um pouquinho o queixo. Aí, ótimo. Aqui, uma dica bem legal. Quando você quer bem profundo, pinça bem, ó, para você ir mais profundo. Senão você vai muito superficial, e aqui eu não quero superficial. Por mais que eu tô com cânula, eu quero mais profundo. Então eu vou exatamente nesse coxinho aqui embaixo. Então eu tô aqui embaixo, ó, com a minha cânula.
Vou deixar alguns bolos aqui embaixo. Depois eu vou fazer uma retro. Não estou fazendo olheira, hein? Estou próximo à região da olheira. Então eu fiz 3 pérolas de 0,1. Sustentar essa região. Esse bolo está sendo feito no subcutâneo ou justa óssea? Está sendo feito. Dificilmente eu vou conseguir acessar o justa ósseo aqui com cânula. Só que pensa que a maxila é um osso que ele tem uma depressão. Então aqui eu tenho uma protuberância que seria a órbita. Então se eu for reto aqui, eu entro em contato com o osso. Então na verdade eu estou colocando próximo ao ligamento orbitário. Que eu tenho uma depressão aqui nessa região. Vira um pouquinho. Olha, aqui não sei se dá pra ver no vídeo exatamente, mas aqui você tem uma super depressão, aqui já tá mais posicionadinho. Vira bem. Ó, vantagem de fazer o lábio do jeito que eu fiz com cânula, parece que nem fez nada. Mais uma picadinha. Vamos lá. O objetivo desse caso em específico está sendo a projeção ou a volumização? Ótima pergunta. Eu já volumizei em outra situação com volume, foi uma opção que a gente fez, mas aqui é um misto, vamos dizer assim, porque como eu tô entrando bem profundo, eu vou conseguir projetar um pouco mais a região próxima à região dos olhos, sem efetivamente colocar produto na olheira. Ela acabou de fazer toxina na borda da mandíbula, então já melhorou um pouco. Ela pode fazer preenchimento da olheira, não tem problema nenhum. Só que quanto mais a gente conseguir estruturar, é melhor. Então aqui basicamente o define e a posição que eu estou fazendo é uma posição de mais estrutura do que simplesmente volume. Porque volume eu faria retroinjeção em todo o coxim. Aqui eu estou colocando o produto mais focalmente, próximo ao osso, próximo ao ligamento, para realmente ter essa estrutura dessa região. Finalizando. E fiquem aqui que eu vou mostrar para vocês a massagem da região de dentro da boca. Terminou? Eu peço para ela abrir, abre bem. Aí eu vou dando uma conferida. Porque eu não fiz antes, porque como eu ia fazer mais um preenchimento ainda, aí eu resolvi fazer depois, tá? Lembrando, quem renovar o Play 897, certo? Pode ser quem tiver mensal também quiser passar para anual. E lembrar, quem adquiriu o curso O Anatomy de Lisboa, abre um pouquinho, hoje, ganha o Play free, 1 ano. Ó, que beleza. Certo, turma? Mais uma. Pessoal, descobri que tem uma pessoa que me copia no turma. Mentira, pessoal. Mas eu não sabia que essa pessoa falava turma. Depois que eu vi, eu falei, eu também falo. Então, quem que copiou quem? Mentira. Tchau. Você vai entender muitos conceitos que vai fazer sentido para você. E aí, dependendo do paciente específico, você vai puxando e sei, faz sentido agora. Isso é importante. Uma ROF séria, sempre com embasamento científico. Então eu considero o Marcelo um profissional incrível. Na verdade,
meio que afirmou já o que eu pensava, né? E agora me deu muito mais segurança para seguir. Quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele faz o melhor. Acho que o curso consegue tratar tanto aquele profissional que já está há muito tempo no mercado. E eu que estou entrando agora, assim, mas estou pegando as coisas.